Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe. Que bom estar aqui mais uma noite, saber que vocês já estão aí me aguardando. Fico muito agradecida e feliz, né? Porque eu sei que nós estamos aqui buscando em aprender, em ter conhecimento mais da palavra de Deus, não é mesmo? E cada vez que a gente estuda a palavra, cada vez que a gente lê, né, a gente vai se aperfeiçoando, vai pegando mais conhecimento e vamos aprendendo cada vez mais, não é mesmo? Então, eu quero dar continuidade aqui à palavra, né, que nós estamos no livro de Primeira Reis, estamos quase terminando para iniciar, então, o livro de Segunda Reis, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria muito que você que está chegando aí, novo, Carlos, né? Carlos Costa, né? Carlos Costa. Seja muito bem-vindo, Carlos. Deus te abençoe. Aperta aí na palavrinha inscrever-se e também no sininho e na palavrinha toda. Já estará escrito, tá certo, meu amigo? Seja bem-vindo. E todos vocês que estão aí, olha, aperta também nessa mãozinha, não tem uma mãozinha aí? Aperta nessa mãozinha. Essa mãozinha está indicando, está mostrando para o YouTube que vocês estão presentes e que vocês estão gostando da palavra que eu venho trazer aqui, que é uma palavra boa, uma palavra de Deus, tá bom? Nada que venha se fora do que é o que está aqui dentro da palavra de Deus, do que é bom, né? Então, aperte aí nessa mãozinha aí, nesse símbolozinho que tá aí, que é uma mãozinha que indica que é um papo firme, tá bom? Que eu venho trazer para vocês. E também não esqueçam de no final desta live compartilhar, tá bom? É necessário que compartilhe a palavra, que leve no final da live, eu sempre deixo aqui no final uma frase para reflexão, uma frase para você ler e pensar, tá certo? E com isso, a gente vai pegando conhecimento cada vez mais na palavra e vamos aprendendo. Você que tem a sua Bíblia aí, abra ela então em Primeira Reis. Nós estamos no capítulo 22, tá aqui, ó. Nós estamos no capítulo 22, onde eu vou ler e vou dar continuidade, tá bom? Então você abre aí. E você que tem o seu caderninho aí à parte, onde está anotando as frases, todas as frases que eu venho trazendo desde o início lá, né? Desde 1 Samuel, eu venho deixando sempre uma palavra amiga, uma frase para reflexão. Então, se você tem o seu caderninho aí à parte, se prepara para você anotar no final desta live, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, eu vou ler. Nós sabemos que Deus manda Elias ameaçar a Acabe, né? Que nós já passamos por isso. E então Acabe faz um acordo com Jeosafá, né? E aí diz assim, ó: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, cedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Ele foi visitar, então, o rei de Israel. Ele estava já com um propósito, com um pensamento, né? Que ia chegar lá e ia falar. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabes vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá e disse: irás tu comigo a pelejar a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te consultar hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei a pelejar contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Ele fez uma pergunta, falou para aqueles profetas, mais de 400 profetas que estavam ali, e eles teriam que responder. Então disse o rei de... Aí eu estou pulando um pedacinho, tá? Então disse o rei de Israel, Jeosafá: ainda que há um homem ainda por quem podemos consultar ao Senhor,
porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Então, o rei de Israel disse para Jeosafá: existe ainda um homem, sim, mas eu não gosto muito de consultar com ele, porque todas as vezes ele sempre me profetiza coisas ruins. Ele nunca diz uma coisa boa para mim. Então o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Então cada um falava uma coisa. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então todos aqueles 400 profetas que estavam ali disseram que eles podiam ir, que Deus daria a Ramote de Gileade para eles. Mas o último profeta, da qual ele reclamou aqui, né, que só falava coisas ruins para ele, disse assim: vou ler primeiro, dar continuidade aqui. E todos os profetas profetizaram, né? E o mensageiro que foi chamar Micaias falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Então, o mensageiro foi até Micaías, né? Micaias, não sei bem falar o nome da pessoa, mas foi até ele e falou com ele: olha, vê se você, quando chegar lá, você profetiza coisa boa, como todos os outros profetizaram. Mas Micaías era um homem temente a Deus e verdadeiro, ele não mentia, ele falava a verdade. Os outros não, sempre mentiam, inventavam, né? Falavam o que não era, eles falavam, né? Você vê como é que são as coisas, né? E eu vou pular uma boa parte, aí diz assim: e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele falou assim: poxa, você quantas vezes eu vou ter que falar com você, te conjurar para que você fale a verdade no nome do Senhor? Ele acha que Micaías não falava a verdade, porque Micaías, né, ou Micaías, falava sempre ao contrário, o oposto dos outros profetas. Então, Micaías disse assim: e disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, isso ele contando: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quem? E disse ele: eu sairei e irei um espírito e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então um deles lá disse que iria acontecer isso. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois que eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. Então, todos aqueles outros profetas que estavam lá estavam falando a mentira. Só quem falava a verdade era Micaías, dizendo para ele o que ia acontecer na verdade. Então, a ordem do rei da Síria era que apenas o rei de Israel fosse atacado. Então ele falou que só era para atacar somente o rei de Israel. Então, o que aconteceu? Sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então, um homem armou o arco. Isso aí é já eles em batalha, já em guerra. Então, o rei mesmo, ele se disfarçou de outra pessoa para, com quem diz assim, não vai me atacar, porque eles vão ver que eu não sou o rei, então não vai vir direto a mim. Mas olha o que aconteceu. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército
do exército, porque estou gravemente ferido. Então, o rei de Israel foi ferido. Ele achou que ele disfarçando, né, se pondo em mentira, ele não iria ser ferido. Então, aí eu vou pular mais um pedacinho que isso foi durante a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Que aconteceu a morte de Acabe e durante a guerra, né? E aí houve o reinado então de Jeosafá e a sua morte também. Então Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe e o rei de Israel, né? E aí era Jeosafá de idade de 35 anos, era jovem ainda, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele seguiu o que era reto, que o pai dele, Asa, foi bom, mas depois o pai dele se corrompeu. Lembra que eu contei ontem? O pai dele se corrompeu. Então, todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro de crônicas do rei de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias do seu pai Asa. Então, ele expulsou também os sodomitas. Então, não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, chegaram num determinado lugar e já estavam prontos para ir lá e pegar todo o ouro, né? E quando eles estavam em busca do ouro, né? E a Casias, filhos de Acabe, começou então, aí aconteceu um monte de coisa lá, e aí Acabias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, depois de Jeosafá, rei de Judá, e ele reinou lá por uns 2 anos em Israel, né? E então, o que aconteceu? Conta-se que serviu aqui e fez com que era mau aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai. Então, ele começou a fazer coisas erradas, como também no caminho da tua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Abal, adorou-o, e provocou a ira de Deus de Israel, conforme tudo quanto fizeste ao pai. Então, o que aconteceu com eles? Todos os reis, eles iam seguindo tudo que o outro fazia, né? De século em século, de século não, como é que chama? Toda vez que morria um rei, era elegido outro rei, né? E eles iam copiando um ao outro até que e faziam só coisa errada, não faziam o que era certo diante dos olhos de Deus. Então vamos a gente entender isso aqui, vamos recapitular o que diz aqui. Deixa eu botar a Bíblia assim, que fica melhor para mim. Então, o que aconteceu? Acabe, ele desejou então comprar as vinhas de Nabote, né? Voltar lá atrás, tá, gente? E Nabote, então, recusou. E aí Jezabel ordena a morte de Nabote, né? E Acabe, então, foi tomar posse das vinhas por onde Jezabel, por ordem de Jezabel. E aí Deus manda o profeta Elias ameaçar Acabe, lembra? Eu falei, está escrito aqui, nós lemos que
Deus mandou. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então, mandou ameaçar Acabe e Elias fez o que Deus mandou, né? Elias fez tudo o que Deus mandou. E disse a Acabe, ele disse para Acabe o que iria acontecer com ele, né? Porque eles só faziam coisas erradas, então ele falou para Acabe o que ia acontecer, que os cães iam lamber o sangue dele, né? O rosto dele ia lamber, e assim como aconteceu com Nabote, né? Os cães comeram, né? Ele foi ferido lá e aconteceu com ele. Então ele diz que será feito o mesmo com Acabe. E com Jezabel, os cães também comeriam a ela junto ao muro, um muro que eles tinham, um muro lá, um muro Gihel, um muro de Gisgel, isso mesmo, um muro de Gisgel, junto ao muro lá. Então Acabe temeu aquela fala do profeta, né, Elias, e se humilhou a Deus. E Deus então aliviou a morte de Acabe, manteve ele vivo, né, mas disse que na casa dele haveria um mal. Deus aliviou, deixou ele vivo para ele ver o que iria acontecer. E aí tudo silenciou, né? Tudo acalmou durante 3 anos, né? Lembra? E tiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel, né? Lembra? Então, não houve guerra entre a Síria e Israel. E o rei Josafá foi então visitar o rei de Israel. E fizeram um acordo a fim de pelejarem contra Ramote, eles queriam pegar Ramote de Gileade, né? Lembra? Né? Então eles fizeram um acordo. Mas antes de eles irem para a guerra, eles procuraram o profeta, né? Deus, um homem, né, de Deus, né? Eles queriam um homem de Deus e procuraram o profeta Micaías, né? Para que ele pudesse falar a respeito. Mas só que eles juntaram mais de 40 profetas, mais de 400 profetas, e cada um falou a respeito do que aconteceria naquela guerra, né? Só que todos eles falaram mentira, tudo que um falava o outro falava, repetia, né? Eles não foram realistas, não falaram a verdade. Então, tudo foi acontecendo até que Acabe, então, se prepara para a guerra. Aí ele se disfarça com uma veste normal de guerreiro, né, de soldado lá. E assim, durante lá o período da guerra, ele foi atingido, então, por uma flecha durante a peleja, né? Então ele morre. E Josafá, então, morre também junto com ele. E todos morrem junto com ele, não no mesmo instante, mas ali naquele combate, né? No combate. Então todos foram, os dois foram sepultados lá na terra de Davi, né? Eles levaram os dois para a terra de Davi e foram sepultados lá. E aí começa um novo reinado, começou tudo de novo, um novo reinado. Então entra o filho de Acabe, que também foi seguindo os mesmos erros dos pais, né? Tudo eles seguiam, né? Tudo que os outros faziam, eles faziam igual. Então nós vemos que não adianta disfarces, não adianta mentiras, porque qualquer vacilo, qualquer brecha, né? Qualquer vacilo, qualquer brecha faz com que o mal entre, faz com que o mal entre, o inimigo, né, entra na vida da pessoa, né? Então, houve aquela destruição toda, né? Houve muita destruição total na casa
na casa lá deles, lá na guerra, né? Assim acontece também nas nossas vidas, né? Se a gente deixar uma brechinha sequer, o inimigo vem e entra. Então, o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. É a única coisa que ele sabe fazer, matar, roubar, destruir, mentir, inventar. Então, o diabo, ele conhece conhece cada um de nós. Assim como Deus conhece a gente, ele também conhece. Então ele sabe, ele fica no derredor observando a gente para ver se você deixa uma brechinha para ele se apossar do teu espírito, se apossar de você e aí querer fazer morada em você e você começa a fazer muitas coisas erradas e acaba se perdendo. Então, o que a gente tem que entender aí? Que nós não podemos de jeito nenhum enfraquecer na fé, porque se a gente se enfraquece na fé, a gente é atingido pelo inimigo. Então nós devemos estar sempre orando, orar sem cessar, para não deixar espaço para que o inimigo venha entrar nas nossas vidas. Você entende o que eu estou falando? Então, não deixe o inimigo entrar na sua vida. Não permita que isso aconteça de jeito nenhum. Mantenha-se em fé, vai orando a Deus. Tudo que você fizer, agradece a Deus. Porque tudo que a gente faz é aquilo que Deus bota no nosso coração para a gente fazer certo. E quando a gente... mas o inimigo, ele também pode vir, se você deixar uma brechinha, ele pode vir e fazer você fazer coisa errada. A gente vê aí casos e casos. Filho matando o pai, né? Matando pai e mãe por causa de herança e muitas coisas. Guerras e guerras aí, muitas coisas acontecem. Roubos, assaltos, pedofilia, muitas coisas. Porque o inimigo, essa pessoa se deixou levar, deixou com que o inimigo tomasse posse da vida dessa pessoa, da alma dessa pessoa, e essa pessoa então começou a fazer coisas erradas. A gente vê aí por esse mundo afora coisas erradas, coisas horríveis, tristes acontecendo por falta de buscar o Espírito Santo, por falta de estar sempre em oração, porque a nossa arma é a nossa oração. Nós só vencemos o inimigo quando nós nos prostramos a Deus, oramos a Deus, porque Deus nos defende, Ele nos guarda, Ele nos livra. Então nós não podemos deixar brecha para o inimigo, não podemos deixar brecha nenhuma para que o inimigo venha entrar, porque o diabo é assim, ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para desfazer, acabar com a sua alegria, você entende? Ele vem para acabar com a alegria daquela pessoa que às vezes está vivendo uma vida plena, saudável, na presença de Deus, feliz e alegre. E aí ele permite por algum motivo que haja uma brechinha e aí o inimigo vem e entra. Então a palavra de hoje que eu quero deixar para vocês é: não descuide, ore sempre. Esteja sempre orando, porque a sua segurança, a minha segurança está em Deus. Você entende? Então essa é a frase que eu quero deixar. Ore sempre, sem cessar, porque a nossa segurança está em Deus, tá certo? Então, prestem atenção nisso. Não deixem de orar. Chegou do trabalho, falou com a esposa bonitinho, né? Deu aquele beijinho na esposa, um abraço, falou com o filho, até com o cachorrinho, né? Que às vezes tem pessoas que têm cachorrinhos em casa, fala com o cachorrinho fica todo alegre, né? É igual criança quando o papai tá chegando, papai tá chegando, papai tá chegando. Eu vejo aí, né? As crianças felizes, né? Quando o papai tá chegando do trabalho. Então chegou, falou com a família, vai, toma seu banho. Lá dentro do banheiro mesmo, na hora que você estiver tomando seu banho, ou estiver lá, você vai e ora a Deus. Senhor, olha, muito obrigado por esse dia, obrigado pela minha família linda que o Senhor me deu, obrigado pela minha esposa maravilhosa que faz tudo dentro da minha casa, e quando eu chego ela está sempre pronta a me receber, a cuidar também dos afazeres para comigo e para com a casa. Então nós devemos sempre agradecer a Deus pelo aquele dia.
Você que é casado, você que é solteiro, você que é jovem, que estuda, faz faculdade, né? Você também que está ainda iniciando a vida. Então, aprenda a estar sempre orando. Aprenda sempre que Deus é a sua segurança, Deus é a nossa segurança, tá bom? Então, não descuide de orar. Esteja sempre orando, não dê brecha para o inimigo entrar na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, então. E até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.